Olá, queridos, tudo na paz? Glória a Deus. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, com a graça do nosso Deus. Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Hoje vamos falar a respeito de algo que muitas vezes nós cometemos sem até perceber. Querer ensinar a Deus a agir, querer ensinar a Deus a trabalhar, de que forma, os meios, o horário, as maneiras. Queridos, muitas vezes nos pegamos nessas atitudes. E eu quero contextualizar com você através de uma palavra que está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve o evangelista Mateus, e respeito de um dos apóstolos, o apóstolo Pedro, muitas vezes colérico, né? Pedro era colérico, era um homem muitas vezes ativo, muitas vezes prepotente, mas era um servo de Deus e ele cometeu algumas falhas e eu quero contextualizar com vocês porque eu e você também comete muitas vezes essas mesmas falhas. Vamos aprender juntos então? Vamos lá, está lá no no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13. Olha só, queridos. Indo Jesus para os lados de Cesareia e de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, o que o povo fala a respeito de Jesus Cristo, né? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias e algum dos profetas. Aí continuando aqui diz: mas vós, continuou Jesus Cristo. Onisciência ele já sabia, mas ele queria saber da resposta da própria boca deles, né? Mas vós, continua ele, que dizeis que eu sou? 16. Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo. Eita glória! Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha só, queridos, que maravilha. O que o Espírito Santo revelou a Pedro? Aí logo em seguida, no 17, diz: então Jesus lhe afirmou. Queridos, aqui não foi nenhum homem que afirmou isso para Pedro, não. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Maravilhoso, né, querido? Pedro sendo usado aqui pelo Espírito Santo, revelando mistérios do reino de Deus, coisa maravilhosa. Os discípulos devem ter ficado assim, meu Deus. E aí, queridos, só para a gente observar aqui, vamos um pouquinho aqui para o capítulo, o versículo, nós lemos o versículo 13, vamos aqui um pouquinho mais para frente para o versículo 22. Verso 21, melhor, diz assim, ó: desde esse tempo, começou Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha só, queridos, isso aqui forte. Aí o verso 22. O mesmo Pedro, que até pouco tempo atrás estava sendo prometido a ele a chave do reino dos céus, porque tinha feito uma revelação maravilhosa, disse isso aqui, olha só. Isso é uma advertência para mim e uma advertência para você. Muitas vezes nós somos usados poderosamente por Deus, queridos. Mas em momentos seguintes, muitas vezes parecemos que somos filhos do próprio diabo. Infelizmente. Mas essa é a verdade, que temos que ouvir para que possamos muitas vezes temer e aprender a não cair nesse tipo de erro. Isso aqui foi Pedro. E Pedro chamando à parte, olha só a intrepidez de Pedro, olha só a arrogância de Pedro. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Você já imaginou, queridos, você reprovando o seu próprio Senhor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Redentor da sua alma, o Deus que criou todas as coisas, o unigênito de Deus? É forte, né? Ele diz: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Olha só. A pessoa, quer dizer, ele já predeterminou. Isso de modo algum te acontecerá.
Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, e aqui, queridos, muitos irmãos não gostam nem de ler, porque acham Jesus muitas vezes grosso, muitas vezes arrogante. É não, queridos. Com Satanás tem que ser dessa forma. Dizendo o Senhor Jesus Cristo, ó, arreda Satanás. Quem disse ali foi Pedro, mas o Senhor Jesus Cristo, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O Senhor Jesus Cristo sabia que Pedro tinha sido usado pelo próprio Satanás naquele momento. E quantas vezes não agimos dessa forma, queridos? Que Deus tenha misericórdia das nossas almas, que possamos ser muitas vezes criteriosos em momentos desafiadores da obra de Deus. Arreda-te, Satanás. Você já imaginou o Senhor Jesus Cristo dizer isso para nós, queridos? É muito forte isso aqui, queridos. Não é todos os cristãos que gostam de ler esse tipo de palavra, não, porque é muito forte. Muitas vezes somos cristãos meninos, somos cristãos pequeninos, somos cristãos muitas vezes mimados, e quando escutamos palavras como essas, ficamos muitas vezes aborrecidos. Essa é a verdade. E se você observar na palavra de Deus, Pedro foi usado várias vezes, querido, no livro de Atos dos Apóstolos. Ele teve ali um sonho. Ah, e tem uma passagem aqui que eu lembrei aqui agora, queridos. Vamos lá em Atos dos Apóstolos. Olha só. Vamos lá em Atos dos Apóstolos. Tem algo aqui também forte para nossas vidas. Cadê? Atos dos Apóstolos. Aqui, ó. Pedro tem uma visão. O mesmo Pedro aqui, ó, novamente querendo ensinar o Senhor. No dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu do céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas. Eita Deus! Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Olha a resposta de Pedro para o próprio Deus. Ó. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Meu Deus do céu, queridos. Eita Deus, a palavra de Deus é maravilhosa por causa disso, que ele não esconde nada. O próprio Pedro, que estava ali querendo discutir com Deus, não vou comer não. O próprio Deus, já pensou Deus te mandar você fazer uma coisa? Ou Deus me mandar fazer algo? Eu disse, de jeito nenhum, Senhor, eu vou fazer não. Imagina isso. Aí disse assim, ó, 14, mas Pedro replicou, de modo nenhum, porque jamais comi coisa como imunda. 15, segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Olha só. Sucedeu isso por 3 vezes, queridos. Você já lembrou de algo? 3 vezes? O galo cantar 3 vezes? Parece que na vida de Pedro esse número 3 tem algo muito forte, né? Diz assim, ó, sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Ou seja, o Senhor falou, come, Pedro. Não, de forma nenhuma, Senhor. Não. Muitas vezes somos assim, queridos. Muitas vezes somos tão bitolados e engessados na obra de Deus que muitas vezes tem que ser daquele jeitinho, daquele método, e não pode sair nem pela esquerda nem para a direita. E o próprio Deus falar, chegar e nos disser, faça assim. Não, Senhor, mas eu não ajo assim não, eu não trabalho assim, eu só trabalho se for dessa maneira. Eu só prego se for dessa maneira, eu só ajo se for desse jeito. E assim muitas vezes cometemos os mesmos erros, queridos. Então Pedro, ele não vou comer não. Mas foi um homem poderosamente usado por Deus. Se continuarmos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, vamos ver que ele foi chamado para batizar pessoas com o Espírito Santo. Ele ressuscitou Dorcas, que era uma discípula, maravilhosamente ali agia, ajudando as pessoas. E ali na cidade, esqueci o nome agora, não me veio à memória. Mas ele ajudou essa mulher, ele ressuscitou, porque as irmãs veio tudo aos pés dele, mas essa senhora, essa mulher, essa irmã era maravilhosa, Pedro. Essa irmã nos ajudava, costurava para nós, nos fazia uniformes, nos fazia roupa para a igreja, nos fazia de tudo aqui, e ela faleceu, e ele foi lá e através do poder de Deus ressuscitou Dorcas. Então, queridos, Pedro era um homem muito usado, e foi um homem muito usado. Quando eu citei o caso das 3 vezes,
É porque o Senhor Jesus Cristo tinha o advertido. Pedro sempre foi assim, querido, sempre foi colérico, sempre foi, muitas vezes, aquela pessoa que está ali, é o sangue à flor da pele, que vai, que busca, mas era um homem de Deus. E ele disse, e o Senhor Jesus Cristo disse, antes que o galo que ele falou para Deus, não, onde o Senhor for, eu vou. Aonde o Senhor tiver que ir, eu vou junto. E o Senhor Jesus Cristo, vendo aquela situação, advertiu, dizendo que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele ia o negar. E Pedro, não, Senhor, e acabou acontecendo, mas Pedro teve aquele encontro com Deus novamente. O próprio Senhor Jesus Cristo perguntou para ele, deu a oportunidade para ele voltar atrás e disse, Pedro, tu me amas? E ele, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me ama? E perguntou para ele 3 vezes. E ele, Senhor, tu sabes todas as coisas. Então o Senhor Jesus Cristo sempre nos dá a oportunidade de voltarmos atrás e estarmos com ele. É uma palavra, queridos, para que fique para mim e para você, para que possamos estar firmes com o nosso Deus e jamais querer ensinar a Deus a trabalhar ou fazer qualquer coisa. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Se inscreva aí no canal se não for inscrito, deixe seu comentário, me ensine aí também através dos comentários, diga isso, aquilo outro. Fale o nome dessa cidade que eu esqueci agora, que Pedro estava ali no livro de Atos dos Apóstolos, que ele curou, ressuscitou Dorcas. E estamos aqui para aprender juntos, queridos. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir.